Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Está conosco hoje o Giovanni, grande parceiro aí de longa data. E é um prazer enorme tê-lo aqui conosco, aqui no podcast, para compartilhar o conhecimento. E fica à vontade aí para se apresentar para os nossos inscritos. Poxa, Daria, eu que fico feliz aí pelo convite, né? Acho que é uma grande oportunidade de também de rever amigos, né? E estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que é logística para o pessoal. Meu nome é Giovanni, né? Estou na área de logística desde 1993. Sempre atuei em centro de distribuição. Já atuei em diversos segmentos, como automotivo, alimentício, químico, industrial e outros aí também. Da parte de varejo, de e-commerce. E hoje eu voltei para a indústria atualmente. Bom, Giovanni, vou iniciar esse bate-papo aqui, a gente já falando, assim, a sua história profissional. Conta aí como você iniciou, tá? Como que foi lá? Eu sei que você é de Jundiaí, né? Sou de Jundiaí. Você iniciou por lá e como que foi lá? Sua parte de estudo, Senai, se fez Senai, se não fez, como que foi aí? Na realidade, quando a gente entra para logística, a gente fica meio sem tempo, né? Então, eu iniciei minha carreira em 93, assim, a partir do momento do convite. Eu tinha só 18 anos, né? Já iniciei lá na logística, no centro de distribuição de peças e acessórios da Kia Motors, na época. E foi lá que foi a minha paixão, assim, de começar a gostar de centro de distribuição, né? Então, fiquei por 10 anos na Kia. E depois eu recebi um convite para participar de um projeto grande da Volkswagen em Vinhedo, né? Fiquei lá por 7 anos dentro dos spare parts de Vinhedo, do PAC. Na época era uma Volkswagen é Celpa? Celpa, Celpa, isso, né? isso. Foi uma logística criada para fazer toda a distribuição de peças e acessórios da Volkswagen aqui no Brasil, né? Ah, legal. Celpa significa Serviço Logístico de Peças e Acessórios, Hum. né? Então, foi um grande projeto. É um depósito de 120 mil metros quadrados, tem mais de 120 mil SKUs dentro do depósito, então é um negócio bem monstruoso, bem grande mesmo. E depois aí eu tive a infelicidade de sair do projeto, fui novamente para a área automotiva, para a Chery do Brasil, né? E dali fiquei pouco tempo e depois eu comecei a estudar, fiz uma faculdade de logística, né? Eu juntei aí que o trabalho era em Salto e a faculdade também era em Salto, então eu achei o momento adequado para fazer aí uma certificação, né? E depois aí voltei para a indústria, né? Novamente me dediquei bastante. E depois eu consegui fazer uma pós-graduação aí também em gestão estratégica e logística empresarial, né? E diversos cursos, Dario. Eu acho que, assim, todo conhecimento ele é importante, né? Sim, sim, com E certeza. dentro das organizações, eu soube aproveitar muito o que elas me ofereciam. Então, eu considero que a experiência, né, as oportunidades dentro da indústria, dentro do local de trabalho, elas são muito mais positivas que às vezes que uma sala de ensino. Sim. Você aprende muito mais na prática, né? É, a gente esteve aqui o Henrique, a gente tava falando no offline agora há pouco, e ele falou, ele deu uma dica, né, pra galera aí, pra você que não assistiu aí, ó. Na verdade, pra você que não é inscrito, ó, já pega, pausa esse vídeo, vai lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like, porque, ó, tem conteúdo a semana toda aqui, conteúdo bacana, hein? Então o Henrique falou assim, falou, cara, eu estudei muito. Aí ele falou assim, mas no início, não estudar de estar numa faculdade ou de estar num... Os treinamentos que a Ambev, ele falou da Ambev, que a Ambev foi me passando ali, eu fui absorvendo, absorvendo. E aí eu fui aplicando aquilo. E é Sim. o que você tá falando, né? É um conhecimento assim, quando você pratica ou quando você pratica e tem a oportunidade, como você já teve, que eu sei, né, de ensinar outras pessoas, Sim. aí o conhecimento fixa mesmo, né? Porque você aprende mais ensinando, né? Quando você multiplica o conhecimento, você começa a ter mais atenção, mais apreciação, porque você está compartilhando aquilo com outra pessoa. Então você quer sempre o bem da outra pessoa, né? Você não Sim. pode passar qualquer coisa para outra pessoa. Então você aprende mais aí compartilhando conhecimento. E filtra também, né? Sim, claro, claro. E eu costumo dizer que esse conhecimento que você passa para outra pessoa, você já, além de filtrar,
você vai passar a parte boa, né? Porque a parte ruim que você, os seus erros que Sim. você testou lá, você não vai passar, né? Isso daí seria morta. Você vai passar já um negócio que 80% de chance de dar certo, né? Com certeza. Se ele aplicar. A gente se conhece lá da Ritrama, né? Extinta Ritrama. E nós tínhamos uma parceria lá de longa data e contrato de manutenção industrial, né? Sim, sim. E você foi o cara que prospectou, né? Na época. Eu costumo falar e uso muito esse exemplo para as pessoas, Dario, que é uma questão de oportunidade e uma questão de querer fazer uma coisa diferente, né? Quando eu cheguei lá para absorver a produção da Ritrama, eu tinha lá 3 tipos de manutenção: mecânica, pneumática e eletrônica. E aí, quando dava um problema numa máquina, eu tinha que ficar correndo atrás de diferentes tipos de mão de obra, né? E aquilo me dava um custo desnecessário, um tempo perdido e uma mão de obra talvez não muito qualificada. Cara, eu falei, tá errado isso aqui. Sim. Sentei no Google e procurei manutenção. Manutenção industrial e coloquei, acho que talvez o nome de cortadeira, não sei, não me lembro muito bem. E deu a DAP na consulta, né? E foi, assim, muito positivo o retorno, porque eu encontrei uma pessoa que vinha do segmento já, que tinha essa experiência, tinha essa vivência e conhecia o meu negócio. Sim. Então foi muito positivo, muito positivo. Eu reduzi custo, reduzi tempo de resposta, porque assim, Dario, às vezes as pessoas, elas vê muito custo, né? Mas não vê o pós-vendas. Na logística, a gente costuma ver muito pós-vendas. Poxa, eu compro um determinado serviço ou produto, qual é o respaldo que eu vou ter depois disso? Sim. Né? Então, Suporte, né? eu lembro até hoje, quando eu parava uma máquina, eu ligava para você meia-noite e você estava no outro dia lá me resolvendo um problema, É. né? Se eu tivesse a mão de obra lá, a manutenção antiga, eu tinha que chegar às 8 horas da manhã, identificar qual era o problema na máquina, se era mecânico, pneumático ou eletrônico, para depois tentar ir atrás do técnico se ele estava disponível ou não. Então foi muito positivo. Você tocou no assunto aí bem bacana. Aquele tempo, né? A gente tinha equipe enxuta, tava no Sim, início lá. Eu nem lembro, era 2018, 2019, 2018. 2018, né? Nós tínhamos uma equipe, acho que tinha 10 pessoas. Foi naquela época que começou a aumentar, assim. E aí, nessa época, eu trabalhava muito em campo. Eu tinha um cliente em Indaiatuba, eu lembro até hoje, né? Era uma sexta-feira e eu tava num bar aqui em Valinhos e pedi pra abrir uma cerveja. Acabou de abrir, a pessoa me ligou. Falou: "Ó, eu tô com a máquina parada aqui". Eu falei: "Puxa vida, eu acabei de chegar", né. Ela falou: "Ó, não é, cara, é que assim, ó, essa produção já tá atrasada e a gente tá com problema de qualidade", e é de rótulo também, esse cliente na turma. E eu sei como que é o mercado, né. E ela falou assim: "Ah, ó, a gente já tá lá com o contrato balançado, se eu não conseguir entregar isso aí na segunda de manhã pra eles rotularem lá, a gente pode perder o contrato, né, tal". Eu falei: "Puxa vida, cara". Aí jogou a responsabilidade pra mim, né. Aí eu peguei e falei: "Ó, deixa essa cerveja aí", nem bebi nada, cara. E aí peguei o carro e fui. Cara, eu fui sair de lá, dessa empresa, a máquina rodando, era 2 horas da manhã. Aí coloquei a máquina pra rodar, e aí depois eu saí de lá, falei: "Pô, 2 horas da manhã, né, vou passar alguma conveniência aí de algum posto pra pegar pelo menos umas latinhas, né, pra levar embora". Aí, cara, não tinha uma aberta, não sei, aquele dia lá eu estava com um azar danado. Eu falei: "Eu vou embora, cara". Aí no sábado eu, né, tive a oportunidade de descanso aí. Mas assim, cara, o suporte, né, É, que a gente dava, que a gente dá hoje, é muito grande, né. Às vezes, e vou falar até para vocês aí, às vezes a sua entrega, como é projeto, pode ter problemas, né. com Pode, certeza. como sempre pode ter problemas, mas o suporte, cara, você tá ali quando a pessoa precisar, né, ou que deu algum problema e que você esteja, Sim. né, ali disposto a resolver, cara, isso aí faz toda a diferença no Com atendimento. certeza.
Assim, quando você recebe uma atenção, você já se sente um pouco mais satisfeito. Sim, com Sabe? Você certeza. vai num restaurante, se o garçom não olha nem pra sua cara, meu, você fica, pô, vou embora daqui que ninguém tá me dando Verdade. atenção. Então, o pós-vendas é muito importante. É muito importante. O suporte é muito importante. O atendimento é muito importante, sabe? É claro que o custo, ele impacta aí no resultado da empresa como um todo, mas, cara, às vezes a gente compensa aí pagar um preço mais caro para ter uma diferença no atendimento. E também tem que medir o ROI, né? O Isso retorno do aí. investimento. É isso aí. É ou não é? Porque assim, cara, às vezes, que nem não sou suspeito de falar, né, do atendimento da DAP, mas assim, você dá um atendimento, faz um projeto, entrega ali um projeto para a pessoa, mas você tem a garantia que Sim. você não vai ficar pagando outras coisas ou Hum. tendo retrabalho com outro tipo de coisa, né? Sim, sim. Então, isso é muito importante também, Eu lembro de um caso lá na Ritramo, assim, do Fernando, cara. Fernando. Fernando pegou uma moto uma vez, foi pegar uma pastilha lá em São Paulo, cara. Diadema, acho que foi pra mim. É, Cara, ele foi 3 vezes na semana pra pegar pastilha pra mim lá. é. Cara, ele falou, deixa comigo que eu vou resolver. Ele trazia a pastilha, arrumava, no outro dia dava um problema, ele trocava e saía de noite da Ritrama. Eu falei, poxa, esse cara é o que faz a diferença. É, bom, bom. O Fernando tem uma história aqui dentro. Ele foi um. Foi não, é um profissional excelente. É, assim, quando você trabalhava lá na Ritrama, você não cuidava só da logística também, né? Sim, eu cuidava da logística e toda a área produtiva. Eu Da era área- supervisor de produção e logística. Exatamente. É, E como que é, cara? Você tá. Às vezes as pessoas falam assim, pô, você tá dando o galinheiro pro lobo cuidar, né? Quando você dá dois setores que estão envolvidos entre si. Por sim. exemplo, produção e qualidade ou produção e logística, né? Porque tudo que acontece talvez na logística vai ser meio que absorvido ali, né? Sim, é E uma. vice-versa. Dario, a logística está inserida em todo o processo, né? Eu tive um professor na faculdade que falava para mim, quem domina a logística domina a empresa inteira. Ele não está errado. Sim, A logística está inserida em todo o processo, desde o fornecedor até o cliente, né? E a minha filosofia para trabalhar lá na Ritrama era única. Eu precisava entregar a matéria-prima, receber a matéria-prima, entregar a matéria-prima para a área produtiva, fazer com que a área produtiva transformasse aquela matéria-prima e eu entregar a matéria-prima no cliente. É sim. um fluxo, né? É um mapeamento de processo que é primordial em qualquer lugar, você mapear um processo, identificar as oportunidades, né? Porque quem vai operar de fato é o operador, quem vai operar a Sim, máquina, né? Eu não preciso operar a máquina, eu não preciso entender, é claro, naquele momento de operar um equipamento. Preciso conhecer talvez algum defeito que ela possa me aparecer, mas eu preciso do operador especialista ali. Na realidade, a logística vai fazer com que entre a matéria-prima e saia o produto acabado com qualidade, né? exatamente, Então, hoje nas indústrias você encontra muito gestor de logística, como eu sou hoje, e o gestor de produção. O que é necessário ter nesses dois ambientes? Um alinhamento e um nivelamento das necessidades. Tá? Se você Sim, tiver um sim. nivelamento das necessidades de acordo com o plano de produção, o negócio flui. Existe uma harmonia entre os setores. Né? Sim, sim. Assim, logística e produção, né? A produção está diretamente ligada à qualidade e a logística com a entrega, né? Com a Sim, pontualidade sim, ali. sim. E são dois dos valores principais que o Isso cliente aí, procura, né? isso aí. É você entregar na data para ele, entendeu? Nem antes e nem depois, entregar na data Sim. e com qualidade, né? Eu costumo falar que são 3 fatores aí: preço, prazo e qualidade. Sim, Né? Então você tem que ter o bom preço, o prazo que é primordial, né? Para você entregar dentro do combinado, e a qualidade que é essencial para você manter o produto no mercado e a satisfação do cliente. sim, sim. É, hoje também a logística, se ela não tiver totalmente integrada, né? Não existe você falar de logística separado do É, setor produtivo, né? É igual eu costumo dizer o pessoal de manutenção, né? A manutenção não é um setor de apoio, cara. É um setor diretamente ligado ao produto, Poxa, ligado à qualidade, ligado à entrega. sim, sim, É totalmente ligado. sim, Então não é um setor de apoio. Quando eu comecei, né?
a gente tinha lá almoxarifado, expedição, Sim, né? Manutenção, era tudo setor de apoio. sim, sim. E hoje a logística e a manutenção não pode ser Elas fazem encarada como. parte do negócio. Exatamente, faz parte da produção. Fazem parte do negócio. Exatamente, da entrega do produto, É né? isso aí. É, a manutenção hoje, com a evolução, nós temos clientes, né? Inclusive hoje eu fiz um conteúdo sobre TPM, né? A gente falou sobre TPM, manutenção autônoma e tudo mais. São filosofias que elas estão diretamente ligadas ao produto. Sim, com Diretamente certeza. ligado ao produto. A qualidade, a segurança do ativo, né? Conservação do ativo. E a logística, eu acredito que também ela visa, né? A, a sustentabilidade da empresa, né? Uma boa logística, ela garante a sustentabilidade. Claro, porque a logística ela controla os níveis de estoque, por exemplo. Depende do segmento, se você não tiver um bom controle de estoque, por exemplo, segmento alimentício, que você tem a data de validade do produto. Cara, eu trabalhei recentemente numa empresa que fornecia aí um produto muito caro para o mercado, né? E tinha data de validade. Eu tinha que entregar aquele produto para um mercado, por exemplo, com uma data de validade bem esticada, porque ele vai ficar na gôndola para vender. E se você não tivesse um controle de inventário lá com data de validade interna, você perdia, jogava fora o dinheiro. É a mesma coisa. Hoje eu estou lá trabalhando na Emusa, né? O nosso produto tem data de validade. Ah, tem. Tem data de validade, né? Ah. Então, além de controlar o saldo de estoque necessário para não aumentar o seu passivo dentro do estoque, você tem que controlar a validade do produto, né? E ele é linkado a produto alimentício. Então as regras valem. Sim, Quando você produz embalagem para alimentício, as regras são quase as são as mesmas mesmas, são as que o mesmas. produto alimentício, né? Talvez ele tenha uma data um pouco mais esticada, né? Mais prolongada, uma data que não vai vencer tão próxima, né? Mas você tem que ter atenção naquilo. Pode instalar software, pode instalar um WMS, pode instalar algum programa que vai te ajudar naquilo. Mas se você não tiver instalado dentro da empresa um procedimento para que você cumpra aquilo, não E serve de nada. pessoas responsáveis e dona do processo, se você não tiver um dono do Dono, processo, dono, você. dono. Porque assim, o dono é aquele cara que é o líder que vai encabeçar e Isso falar aí. assim: deixa comigo. Aqui, ó, você faz isso, você faz aquilo, você. Porque assim, o pessoal atropela muitas coisas. Pensa assim: ah, não, eu vou na tecnologia, eu vou colocar tecnologia na minha empresa, tal, tal. Cara, eu já cometi esse erro, tá? Sim, Já cometi na DAP em querer colocar ferramentas sem ter primeiro o processo pronto, tá? O tá. processo estava andando, eu falei, não, vou dar uma aceleradinha, vou colocar a ferramenta. Não deu certo. Então, assim, eu acho que é mais fácil o cara ter o processo rodando de forma manual, que planilha, na mão, Excel. no Excel, não importa. E depois ele conseguir implementar ferramentas que aí, cara, Sim. vai nadar de braçada, né? Dário, não adianta nada dar uma Ferrari para um cara que nunca pilotou uma Ferrari, cara. Não adianta. O cara não vai saber nem apertar o botão da ignição. Exatamente. Então, às vezes você vê empresas aí que querem investir fortunas em sistemas e não treina nem o seu colaborador para poder usar. O Exatamente. cara vai entrar sem saber fazer nada e não vai servir de nada. Você vai gastar uma fortuna e não vai servir de nada. E outra coisa também, você tocou num ponto, né? O treinamento. O nível de instrução também do pessoal, Sim, não falo nem a nível de processo, mas de tecnologia também. sim. Às vezes você tem um cara lá que ele roda muito bem com os processos que você tem. Quando você começa a colocar a tecnologia, às vezes o cara não está pronto para aquilo. Você tem É que isso mesmo. preparar ele. Tem que É ou não? treinar, tem que treinar. Você tem que treinar ele É isso antes, aí. cara. Porque se você não treinar, você vai frustrar o cara, você vai se frustrar e não vai chegar a lugar nenhum. Vai enxugar gelo. Tem muitas Exatamente. empresas que acham que treinamento é custo, cara. Eu vejo treinamento como investimento, sabe? Você Sim. está investindo no colaborador. Aí muitas empresas vão falar assim: poxa, a gente não está conseguindo reter talento. Quando fala que vai reter talento, é porque já perdeu, cara. Exatamente. Já perdeu o talento. Então, deu suporte pro cara, investiu no cara, treinou o cara, né? Vai fazer com que ele se sinta ali realizado e não queira mais sair da empresa, Sim, né? sim, Aí vai de encontro com a necessidade da empresa implantar novas ferramentas que o cara já vai estar preparado para aquilo, né? sim, sim. Hoje na empresa que você trabalha,
como que é o processo da logística ali? Tanto de recebimento de matéria-prima, como de saída de produto acabado, assim. Hoje a gente recebe a matéria-prima, basicamente 90% é do mercado nacional, né? Eu faço o recebimento, confiro, guardo ela no meu estoque, né? Eu tenho um sistema lá, não é um WMS, mas é um ERP já do mercado, do segmento de indústria de embalagens flexíveis, Ah, legal. né? Eu faço a gestão dessa matéria-prima dentro do armazém. O fluxo é bem simples. A partir do momento que cai uma necessidade do cliente, o PCP elabora uma ordem de produção, né? Uma OP. Meu pessoal já faz a separação dessa matéria-prima, destina para o equipamento que foi destinado através do PCP, faz o processo produtivo. Quando termina em produto acabado, a gente já traz para a área de logística novamente. Eu faço o apontamento daquele produto acabado, a estocagem e fico aguardando a demanda do cliente novamente, de acordo com a data do pedido dele, para poder separar novamente e enviar para ele através do caminhão. Legal, É um bem negócio bem bacana. simples. Só que dentro do processo a gente tem os controles de inventário, né? Sim. Tem as movimentações de Simples você estoque. falando aqui, né? Falando aqui, você que está dentro do processo, tem um amigo meu que ele sempre fala que a pessoa que está dentro do processo, ela é faixa preta, né? Quem tá fora, ela é faixa branca. A hora que ela chega lá, que ela começa a se graduar, né? Porque É, é assim com todo segmento, cara. Se você chegar na DAP hoje, você pode ter instrução e tudo mais. A gente também tem um RP aqui, que é para pequenas e médias empresas, né? sim, E aí, o que acontece muito? As pessoas chegam aqui, são outros processos, é diferente e tal, tá em formação, tem processo que tá em formatação ainda, né? Ele tá sendo implementado. sim. E aí, cara, se eu contar aqui como que é o processo, por exemplo, a partir do momento que entra um pedido de venda até a gente entregar um projeto, vai ser simples. Mas a hora que você entra dentro, não é tão simples Tem as assim, né? ramificações que a gente fala, tem os passos a passo de algumas determinadas tarefas que é muito na sensibilidade da pessoa que está lá. Exatamente, Né? exatamente. Eu queria tocar no assunto, não sei se você vai ter essa resposta, mas eu vou tocar. Porque lá você trabalha com a logística. Na parte de OP, você falou que o PCP emite uma OP. Essa OP, quem que criou a receita, o padrão dela lá? É o PCP ou são os caras da engenharia, ou de processo, ou da produção? É um conjunto. É um conjunto. Engenharia, processo, produção, porque eles vão, através da capacidade instalada da máquina, fornecer uma informação PCP para poder fazer o planejamento da produção, Ah, entendi. né? A gente mede OE lá, né? Sim. Então, a máquina tem uma capacidade instalada através de todas essas medições que eles fizeram de acordo com a capacidade que a máquina oferece, né? Aí o planejamento usa essas informações para poder, dentro da necessidade do pedido do cliente, poder gerar uma ordem de produção. Ah, entendi. Você já tem tudo dimensionado dentro Show de do bola. sistema, tudo Show de bola. dimensionado. Hora de parada, tem hora de manutenção corretiva, preventiva, Setup de máquina, limpeza. limpeza. Pessoal, para vocês que estão assistindo aqui, esclarecimento, tá? A OP, a ordem de produção, é uma receita de bolo, É isso tá? aí. Uma receita de bolo. Só que nessa receita de bolo tem até a máquina, a batedeira que você vai usar para bater o bolo e a velocidade da batedeira. É isso Então aí. é mais ou menos isso, né? Eu acho bem interessante isso, porque de empresa para empresa muda, né, os processos, mas muda o jeito de elaborar a ordem de produção, Sim, né, muda o jeito de, por exemplo, os operadores, né? Lá, eu não sei como é que funciona, mas eles recebem essa ordem impressa ou via sistema? ela está dentro do sistema. Dentro do No sistema. sistema. E aí, quem interpreta isso, o primeiro cara que recebe é o operador ou ele tem um supervisor que vai liberar para ele? Ela já vem com uma prévia liberação do supervisor para Ah, entrar na tá. linha de produção. E é interessante o fluxo de processo lá, Dario, que a gente tem três processos de produção, né? Que é um primeiro de impressão. Depois que imprimiu, essa arte impressa que vem em bobina vai para um processo de apontamento de balança. Depois da balança, ele vai para um processo de laminação. Depois da laminação, ele vai para um processo de corte. E é tudo feito um apontamento de processo para processo. Para Ah, tá. poder, cada etapa, ter Um um indicador, registro. um Isso, registro. isso. Ah, É que muito legal. bem organizado. Muito bem organizado. Basicamente, eu comentei isso hoje com a minha, com a minha esposa. É um controle malha fechada, porque você tem retroalimentação, né? Você tem o Sim, feedback, por exemplo, ele sai e checa.
sai e checa. Sim, sim. É acompanhado, full, full. É. Toda a ordem de produção ela tem um apontamento. E a gente tem um centro de custos lá, que eles dimensionam o custo de cada produto a ser produzido. Então, a grama de cola que está sendo usada lá na produção da laminação está sendo contabilizado dentro do preço de venda já. Ah, sim, sim. A grama de cola. Ah, É muito legal. legal. É. Eu lembro quando eu trabalhava na parte de matéria-prima também, a gente, quando produz o adesivo, as pessoas não sabem, mas já teve o Henrique aqui, você também trabalhou com autoadesivo, mas você paga pelo material, é claro, mas você paga a gramatura do adesivo também que vai, né? Sim, paga tudo. É um conjunto, né? Exatamente. Você vai usando uma matéria-prima, a tinta, o clichê que você usou para imprimir, Insumo, né? o Tudo. insumo. No final da conta, ele fecha e é pro valor do produto agregado. Sim, sim. Com as margens e impostos e tudo mais, e Isso aí. é bem interessante. Como eu disse, né? O nosso muda, mas o nosso processo aqui, nós entregamos projetos. Mas basicamente a precificação nossa é dessa Você forma. vai colocar o combustível que você usou, a depreciação do carro Exatamente. que você está fazendo para visita no seu Sim. cliente. Tem que colocar tudo na ponta do lápis. Aí depois você coloca a homem-hora, que são os É isso aí, é profissionais. isso aí. Aí você coloca o suporte, a gente tem a gestão, parte de gestão, compras, que é tudo nosso. Hoje nós, nós tínhamos um modelo aqui que trabalhava-se, né, com HH, o preço homem-hora. Hoje nós não trabalhamos mais com homem-hora, né? Nós vendemos o turnkey, que é o preço fechado. Tá. Então, se o projeto deu lucro ou prejuízo, não importa. Quem vai assumir é a DAP. Sim, Né? Então, por esse motivo, é igual um produto. O turnkey é igualzinho um produto. A gente assume o risco e por esse motivo a gente tem que ter uma boa gestão de projetos. sim. Porque se nós não fizermos, pode dar ruim. Ah, E bem ruim, né? você vai pagar a conta, né? Exatamente. E uma atrás da outra é o que não, É é o isso que aí. acaba com a sustentabilidade de uma empresa, né? É isso aí. É, a gente tem que controlar na ponta do lápis aí o custo. É, o Sim, custo é importantíssimo, né? Eu vejo isso na parte de transporte. Transporte é um dos maiores custos logísticos que a gente tem dentro do processo. E hoje, se você encontra um transportador qualquer para fazer determinado tipo de carga que você tem, pode ficar caro para você. É assim, para cada tipo de negócio, existe um tipo de transporte. Não adianta nada você pegar um transporte do segmento alimentício, com uma carga refrigerada, por exemplo, e colocar numa carga seca de grão. O cara não sabe nada daquele negócio, ele vai botar um caminhão para você lá, só que vai acabar ficando caro, não vai entregar com qualidade e não vai onerar seu custo depois no valor da entrega do produto para o cliente, né? Então, a classificação do transporte hoje aí é muito importante de acordo com o tipo de negócio que você trabalha. sim. Eu tive um exemplo clássico lá na Ritrama. Quando eu cheguei na Ritrama, eu sabia já do custo de transporte que ele envolvia muita coisa dentro do processo e era um maior impacto, né? Eu fui tentar fazer um estudo para mudar transportador. Eu quase dei um tiro no pé. É, porque o pessoal que estava já fazendo a carga para mim lá, estava fazendo a prestação de serviço, eles são especialistas no segmento de autoadesivo. Ah, tá. Então, eles já conheciam fazer o negócio. É, eu fiz lá um estudo, eu vi que o comparativo ficou muito fora. O que, que eu fiz como estratégia? Me aproximei mais dos caras que já estavam dentro do negócio. Trouxe para eles para perto de mim, apresentei algumas propostas, nivelamos uma tabela de preço, eu trouxe para baixo o custo de frete e aumentei a qualidade porque o cara está mais perto de mim, né? Então, o transporte é um negócio muito sério dentro da cadeia. Muito sério. E para vocês lá, que nem eu acredito que matéria-prima é o seu fornecedor que vai determinar Sim, aí a sim, logística sim, e, né, você vai gerir isso aí, sim. né, com prazo e tudo mais. Mas na parte de produto acabado, é vocês que garantem a entrega do produto lá, né? Garante a entrega. Tem algumas condições FOB, né, que o cliente vem buscar, mas a maior parte aí, 90% é tudo CIF, né? Nós que contratamos o transporte. Entendi. É. Explica isso aí pra gente, porque você já que você falou de FOB e CIF, explica pra gente aí que o pessoal que É, não entende muito bem. é muito simples. O FOB a gente deixa com a conta com o cliente, né? O cliente vai escolher o transportador, o cliente vai fazer o agendamento de acordo com a disponibilidade dele, né? E ele vai arcar com os custos de transporte.
né? E tempo também de logística, é Tem tudo ele que faz tudo ele. gerir, né? Ou seja, ele só me avisa Só retirada. só quando o caminhão vai estar lá para retirar. E o CIF é tudo por nossa conta, né? Nós Tá. fazemos contato com o transportador, nós fazemos o comparativo de preço de tabela, nós negociamos o frete com o transportador e nós que fazemos também o agendamento de expedição com o transportador. Tá. É E, claro, de acordo com a janela do cliente lá, né? Eu não posso, se o cliente está precisando de uma mercadoria em 3 dias, eu não posso entregar em 5. sim, sim, claro. E você tem lá uma carteira de fornecedor que Sim. você aciona eles lá e Sim, sim. Já tem os parceiros, né? Que são prestadores aí fidelizados já pela empresa, né? Que a gente já conta com eles aí full. muito bom. Ter eles já homologado e ter Sim, onde sim. correr é muito mais fácil, né? Novamente, o pós-vendas fala mais alto, né? Sim. Mas- Vou dar exemplos aí. Já teve casos de eu precisar do caminhão tá domingo lá de manhã para carregar e o cara botou o caminhão para me carregar. Se fosse outro transportador, talvez aí o cara poderia falar que não tinha caminhão disponível naquele dia para mim, sim, com né? certeza. Então, faz a diferença você ter proximidade do transportador e ele tá sempre aí te atendendo nas suas necessidades. Talvez você até faça a tomada de preço, mas faça a tomada de preço a nível do que o cara tá te entregando. Claro, É ou não é? é. Porque assim, tomada de preço, gente, aí vai recado para os compradores aí. Eu sempre falo isso, você tem que comparar banana com banana, né? Tem que equalizar, porque tem dois tipos de equalização. Para o nosso ramo, tem dois tipos: a equalização técnica e a comercial. Então, a comercial é preço. A equalização técnica, no nosso caso, é verificar o que está te entregando. Então, a qualidade de mão de obra, os materiais, né? Sim, O prazo, tudo isso. Por exemplo, o nível de risco que tem o seu projeto. sim. Quando você fez a mudança da Oxe. planta da Ritrama, Nossa. Cara, saiu lá do galpão GR, lá, né? GR, né? foi. E foi pro outro, né? A Isso gente é um fez num final case de semana. isso é um case aí que eu levo pra vida toda, bicho. É, Que você me ajudou muito lá e talvez eu nem acreditava que era possível acontecer, viu, é. cara? Mas você ficou acelerando, né? Lógico. Não, mas eu Mesmo você tava acreditando sem acreditar, né? Falando assim, não, não, ó, segunda-feira a gente tem que rodar pelo menos uma máquina. é isso Segunda-feira a aí, é gente tem isso que aí. rodar pelo menos uma Mas máquina. foi muito legal, Dario. Esse daí é muito legal esse exemplo que você deu, porque é um exemplo de planejamento, cara. Sim, com certeza. Foi aí a diretora naquela época tinha dado uma semana pra gente mudar a fábrica. E aí trouxe você, nós conversamos, falou assim, vamos mudar isso daqui em 3 dias, Sim. né? Então, eu não acreditei muito não, mas quando eu vi você chegando com a equipe e com o Muki lá, eu falei, vai acontecer, Sim. né? Então, chegou a equipe, desmontou as máquinas, parou tudo, carregou a primeira máquina, falei, vai dar certo. É. E assim, foi muito legal porque domingo colocamos a máquina para rodar, energizamos a máquina. A gente não botou para rodar as 3 máquinas na segunda porque faltou um parafuso do robô. Sim, com certeza, com Eu certeza. lembro até hoje, É. né? Mas Era para assim, colocar uma para rodar, uma pelo menos. A foi isso, gente foi conseguiu isso, quase startar todas as foi. máquinas, né? Sem contar a utilidades, os periféricos, né? Foi isso mesmo. Compressor, Não, tombador, montou né? tudo, montou tudo. Estrechadeira. Foi tudo. Então, esse exemplo aí foi muito, assim, eu vejo como planejamento bem executado, sabe? Sim, sim, sim. Ainda tivemos lá depois aí, acho que você te conhecia até Roberto Aspes, que foi diretor da Avery Dennison. Sim, Ele era nosso representante na época, ele falou, pô, Giovanni, vocês estão de parabéns, eu não acreditava que vocês iam fazer, né? Foi cara. muito legal. Eu também me orgulho muito por ter participado desse projeto. Assim, participei em campo, né? No planejamento e em Foi, campo. na atuação. Porque, assim, foi muito bacana, cara. A gente fez um fluxo, a gente foi, acho que com 12 pessoas. Mas, assim, o pessoal do MUC já tava ali de prontidão. E aí a gente foi, já tinha planejado, é claro. A gente desenergizou ela na sexta e Foi, já começou a desmontagem, cara. Porque foi. já tava mapeado já. Já tava mapeado. E aí, os cabos que a gente ia desligar, a gente já sabia até onde tá guiar, já sabia muita coisa, né? Porque, assim, eu fui com o Fernando lá. Foi. E a gente, ó, cara, aqui tá desbobinador, tinha o corpo da máquina, desbobinador. Aqui estão os cabos, a gente vai desligar a parte hidráulica, pneumática e elétrica daqui, aqui. Passamos todos os pontos. Aí, cara, é que nem um pit stop, né? É isso aí, Chegou no dia, cara, cada um já sabia o que tinha que é fazer. isso aí.
Mas teve uma semana aí que a gente ficou, né? Planejando, Planejando, foi. verificando até lá no outro Lá no galpão se outro galpão, tinha, né, isso. para onde ligar É e isso tudo mesmo. mais, a tensão que era lá, Poxa, imaginar colocar uma máquina de 10 toneladas numa posição certa, não podia falhar, não hein? podia falhar. Cara, Foi legal. bem bacana, um case bem legal. E o pessoal do MUC ajudou muita gente também. Foi, foi. Ele fez uma logística bem bacana lá. Ele trabalhou com a gente, o Adilson lá do MUC Jundiaí, ele trabalhou com a gente há pouco tempo num outro projeto. Legal. Lá na Embrasp, cara. Só que lá foi TM, foi um guindaste telescópico móvel, que a máquina é um pouco mais pesada. Ali a gente colocou uma de 10 toneladas, como você falou. Lá a gente colocou uma de 70. Nossa. Cara, 70 Sete toneladas. vezes de prejuízo. É. E lá também, cara, só que a máquina mais pesada, mas a gente startou tudo. Foi um outro case de sucesso. Legal. Graças a Deus a gente se preocupa muito, né? Sim. Quando vai fazer esse tipo de intervenção, a gente se preocupa muito com. E também, cara, tem a logística também nessa parte, porque se a pessoa se preocupar em só desmontar e montar, ela dá um tiro no pé. É por isso que eu falo que a logística está inserida em tudo, em todo o processo, cara. Em Exatamente, todo o exatamente. processo. Porque se você não tiver ali um fluxo ordenado ali para você. Ali, por exemplo, nas máquinas da Ritrama, a gente sabia que tinha que carregar a máquina primeiro, porque ela era o corpo que a gente começava a montagem. Então, o desbobinador era em função dela. Sim, sim. Então, a gente já sabia o lugar que ela ia colocar ela e o desbobinador podia ir depois, com os periféricos, porque depois você colocava ele era em função. Eu lembro do detalhe, Dario, que às vezes parece insignificante, mas foi muito importante. Só a grade lá no fundo que a gente teve que tirar pro Muque fazer a curva. Para Sim, entrar dentro do galpão. exatamente, Uma grade. Porque senão exatamente, o Muque não fazia a curva lá no fundo. exatamente. Então, olha como é a necessidade de você mapear um fluxo, né? E estudar aquilo para que aconteça conforme o projeto. Sim. É muito importante. E no outro foi mais crítico, né, para retirar, porque o muque não entrava. Porque a grade O estava no galpão lugar. logístico. Não, galpão logístico, né? Sim, sim, sim. Então, e é padrão, né? Se tirou pela doca. A gente tirou pela doca. Cara, foi um baita de um projeto. Isso aí. Bom, mas a parte da logística de vocês hoje, para vocês, onde você trabalha hoje, é a Emusa do Brasil. Emusa do Brasil. Vou visitar lá, com certeza. Vamos lá, tá, o convite está aberto. Emusa, bem bacana. Na Emusa, quando vocês têm um CIF, então vocês têm o parceiro, Sim, e aí vocês têm um compromisso, né, de entregar até lá na doca do cara, sim, do cliente. sim. Aí, É porta a porta que a gente chama. porta a porta. Isso aí, Tá, porta a legal. porta. E vocês têm tido muitos problemas nesse processo? Não, Dario, é assim, como eu falei, a gente tem parceiros, né? Falo o nome parceiro porque a gente trata mesmo com uma parceria muito, muito próxima, né? É o relacionamento do ganha-ganha, Oh, né? Então, falou tudo. então Essa palavra aí acaba deixando os problemas de lado e a gente sempre ganha com alguma coisa e o parceiro também ganha, né? Então, a gente não tem problemas porque ele sempre está à disposição. E é difícil, viu, hoje encontrar um parceiro de transporte que tenha disponibilidade sempre com o veículo para você ali quando você precisa. Hoje, Fornecedor tem muito, né? Agora parceiro são poucos. é poucos, é poucos. É por isso que quem quer empreender, quem quer ter uma empresa, cara, pensa na política do ganha-ganha que o Giovanni falou agora e pensa em ser parceiro, tá? Pensa em ser parceiro, não fornecedor. Vou citar um exemplo nosso. A gente orçou lá e fez, né, a montagem das máquinas. Poxa, aí acontece, depois de 2 dias, uma manutenção por algum motivo, aí você fala, não, não, poxa, isso aqui, manutenção simples, não tá no preço, tal, tal, É, né? Cara, mas acabou de startar as máquinas, vai lá. Pra você ter uma ideia, nessa outra mudança que a gente fez da Ritramo para Fidrigone, deu um problema no gradil de NR12 lá, sim, né? Nós não sabíamos se o problema era por causa da mudança ou não. Mas o que aconteceu? Fomos lá, resolvemos o problema, colocamos a máquina para rodar. Se você fica naquela, não, mas não isso está no não contrato. tá, não tá no meu preço, não tá no meu preço. Pô, e a parceria? É, Entendeu?
Eu fui lá pessoalmente, fiquei lá, cara, bati um dia lá pra resolver o problema. Sim, Bati um dia lá, sim. mas, cara, pô, o cara fechou um projeto enorme com a gente fez mudança de 12 máquinas pra eles. É que tem pessoas, sabe, Dario, que eu vejo assim que às vezes não pensam no futuro, né? Sim, E o mundo corporativo é muito pequeno, cara. muito pequeno. Muito pequeno. Ele vira, 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 daqui a pouco você está encontrando pessoas aí muito rápido em qualquer lugar, sabe? Então, eu acho que conquistar confiança, ter parceiros que te façam aí um relacionamento positivo, só tem coisas boas para o futuro, né? Sim, E a sim. gente sempre lembra, você é um caso, a DAP é um caso para mim, né? Outros transportadores que eu trabalhei no passado é um caso, né? São casos aí que eu vou lembrar sempre, porque é aquele detalhe, às vezes eu não posso, eu não sei tudo. Sim. Nós não sabemos tudo, mas E nem precisa saber. eu sei talvez pessoas que saibam e vão me ajudar, Sim, né? sim. Pessoas saibam e vão me ajudar. Cara, o HD nosso, o pessoal pensa que não é limitado, mas o HD é limitado. Você não precisa ficar aprendendo tudo. Você tem que saber muito bem do seu, entendeu? E Eu dou um aí, exemplo para você fresco. A gente tava com um problema enorme para achar um prestador de serviço para poder fazer uma reforma de alvenaria numa doca minha lá. Cara, não tem uma engenharia que a gente conseguiu identificar que pudesse fazer o serviço pra gente. Eu lembrei de um cara que me serviu lá na Ritrama. Eu trouxe o engenheiro lá, ele conversou, fez o pedreiro, vai ser o orçamento pro cara, velho. então. Então, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, é assim, eu acho que não sabemos tudo, mas o importante é saber quem possa nos ajudar a fazer aquilo lá. Exatamente. Você falou que o mundo corporativo gira muito. Olha que coisa. Você veio, o Henrique veio aqui no podcast, que foi gerente da Fedrigoni, que fez a aquisição da Ritrama. Aham, Você está aqui hoje. Eu converso com pessoas que trabalharam comigo quando eu era CLT. sim. Depois elas estão em outras empresas. Hoje mesmo, no meu LinkedIn, uma mensagem de um cara que fez faculdade comigo, pedindo apresentação, isso, aquilo. Cara, o mundo gira muito, não gira, Muito. capota. Então, cara, faça, tenha assim, você não pode confundir amizade, Isso aí. né, com um profissionalismo, gente, são coisas diferentes, tá? A amizade você É. tem fora dali do seu ambiente de emprego e tudo mais, mas ali é profissionalismo, é Sim, política do ganha-ganha. é isso aí. A companhia que você trabalha, ela tá investindo em você e você tem que trazer retorno para ela, É isso entendeu? aí. Eu mesmo, eu trabalho aqui na DAP. Eu tenho o meu Prolabore, então eu poderia ser dono e não trabalhar aqui, Sim, porque as pessoas confundem as coisas, né? Uma coisa é você ser o CEO lá, ou o dono, e trabalhar no negócio, trabalhar nele. Aí você tem direito ao Prolabore. Outra coisa é você não trabalhar e você receber dividendo, como faz muitas outras pessoas aí. é. Agora, quando você trabalha, cara, a empresa está investindo em você. Você tá. Seja. Nós falamos aqui de empreendedorismo acho que no último episódio do podcast aí, né? Que saiu. Saiu na outra quarta. A gente falou de empreendedorismo e intraempreendedorismo. As pessoas acham que só empreender é só quem tem empresa. Nada. Você mesmo é um empreendedor em Sim, todos os sim. empregos que você trabalhou. É isso aí. Concorda? Porque você carregou os valores, você sempre buscou resultado para a empresa e muito mais, né? Tentar ter save, tentar reduzir desperdício, todas essas coisas são, né, coisas de empreendedorismo. Né, Dario? A empresa não contrata você só por contratar, né? Sim, Ela precisa ter retorno daquela contratação. exatamente, Então, exatamente. justamente, você falou um ponto muito importante, é você entrar e buscar ter retornos positivos para a empresa. Save é um Sim, caso. Cara, você tem que entrar ali focado em reduzir custo, sim, com certeza. né? Aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, melhorar nível de serviço. Então, são os objetivos que você tem que colocar, não só para oferecer para a empresa, mas objetivos profissionais Com seus, certeza. né? Se você olhar política do ganha-ganha, você ganha, a empresa ganha. É isso aí. Ou a empresa ganha, você ganha. Quando você busca, né, a empresa te dá lá uma responsabilidade e você tá lá cumprindo a sua responsabilidade, porque, gente, entrar 7h30 e sair 5 horas
Isso aí é obrigação, gente. É isso aí. Isso aí é obrigação, tá? Não veio falar, eu entro 7h30 e saio. Ah, cara, vamos parar com isso, tá, gente? Faça um pouquinho. Faça por merecer. Se você fizer isso aí, você vai continuar ganhando o que você ganha e assim o barco vai tocar até É o fim isso da aí. sua vida. É isso aí. Então, o negócio é o seguinte: o que você faz a mais? O que. Ah, eu preciso. Pô, eu tô aqui, né? Há 2 anos, eu preciso receber um pouco mais. Ah, precisa? Legal. Vamos ver, vamos fazer uma avaliação e ver, né, o que que você contribuiu aí a Sim, mais, ou sim. né? A mais que o. Por que a pergunta é a seguinte, na verdade a pergunta é assim, por que que eu devo te dar aumento e não para ele e para ele? Porque talvez você fez uma coisa diferente, né? É ou não é? É aquele detalhe, faça o melhor na condição que você tem. Exatamente, Sempre com as assim. ferramentas que você tem, É né? isso aí. Faça sempre o melhor na Sempre condição que você melhor. tem. É essa política e esse que vai te dar o diferencial, Sim, né? exatamente. Eu nunca contestei, sabe, Dario, as pessoas que passaram na minha posição antes de mim. Porque sempre eu acho assim, as pessoas tiveram seu diferencial. Até um certo limite, né? Sim, Não deu mais ali? Troca, vai para outro e bola para frente. exatamente. E cada um tem uma forma É isso de, aí. de, de trabalhar. Talvez aquela forma não deu certo ali. E é outra coisa, né? As pessoas, tipo, se fazem de vítima. Falam, ah, mas eu não sou reconhecido. Gente, se você tá dando o máximo, tá fazendo diferente e não tá sendo reconhecido, bola pra O frente. problema não é com você. O problema não tá com você. Agora, você tem que ter certeza que você tá fazendo, É isso aí. né, a sua atividade e você tá se diferenciando das outras pessoas. E aí, se você tiver certeza, bola pra frente. Sol brilha pra todos. É isso aí. Né? Isso Vai aí, com brilhar pra certeza. você também. Com certeza. Não tem, a gente não pode se apegar, não é? Não. E também tem que ter, só que tem que saber, não pode também viver no mundo de fantasia, né? É o aventureiro, né, É, Dario? Não pode ser aventureiro. não Acho que tem pode que ter ser os pés no chão aí, traçar objetivos, saber o que quer para si, né? Sim, Se não for ali, vai ser em outro lugar e vai, assim, e a bola para frente, como você falou. exatamente. Porque se você olhar assim, você tem os seus objetivos pessoais, né? Pô, eu Sim, quero fazer uma viagem, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro melhor, eu quero isso. Tem que colocar isso como objetivo e aí você tem que se perguntar, pô, é, o que que eu preciso fazer na minha carreira profissional, né, para mim chegar até esses objetivos pessoais? sim, Essa é a pergunta. Só que também você não pode, né, ir pro lado negro da coisa, né? Querer é. passar perna. Isso são coisas que não trazem retorno e Uma hora a conta chega. exatamente, o retorno é a lei do retorno, né? O retorno não vai ser bom, gente. Então, não faça isso. Mas assim, tenha seus objetivos Sim, pessoais, profissionais, né? Porque se você almeja chegar num lugar diferente, você tem que fazer diferente, é né? isso aí, é isso É ou aí. não é? Bom, voltando na parte aí de produção e logística. Hoje, o que que você acha que tem de inovação? Vamos falar assim, o que você acha assim que com a indústria 4.0, eles fazem muita, uma coisa assim, a gente até falou de indústria 4.0 aqui esses dias, por, por não ter um começo bem definido. Sim, Por exemplo, a gente falou aqui com o pessoal da Metaltex, que uma empresa, inclusive de Jundiaí, já começou um trabalho lá de coleta de dados, tem um CLP, joga para nuvem, e isso já é um começo bem definido, né? Porque assim, senão não sai da teoria. sim. Fica todo mundo falando dos 4.0, falando e não sai da. Hoje eu classifico a indústria 4.0 que anda alinhada com a logística 4.0, né? Então, Então, exatamente. assim, na logística 4.0 ela anda bem afinada junto com a tecnologia e inovação. Isso é fato, sabe, Dario? Você vê muitas empresas aí de centro de distribuição, de e-commerce, montando torre de controle. Isso é o auge da logística, cara. É você entrar numa torre de controle e ver todo o painel de controle ali. Você vai ver os KPIs da empresa, todos expostos dentro de uma TV, dentro dos splits e BI, né? dos Power BI. BI. Então, isso te traz o quê? Um retorno muito rápido da sua tomada de ação, né? Vou dar um exemplo bem clássico. Hoje tem um e-commerce que você pede de manhã e à tarde está na sua casa. O Sim, que o cara faz de diferente, cara? sim, sim. Tecnologia e inovação, né? Ele está investindo hoje em tecnologia e inovação. Um sorter diferenciado,
um transporte diferenciado, um aplicativo diferenciado, Um processo logístico né? muito diferenciado também, porque eu tenho uma marca de, de churrasco, gente, inclusive é Recanto da Brasa, hein? E a gente tem o e-commerce, e esse e-commerce que entrega, não vou falar o nome, mas ele entrega no mesmo dia. Como que acontece? Ele já tem, nós temos uma meta de produto para mandar já para o estoque deles. Então, não é um Entendi. estoque meu, o estoque é deles. Ele gerencia. Ele gerencia. Então, É isso aí. e ele gerencia o melhor ponto estratégico. Por exemplo, vou citar um exemplo. Eu tenho 200 facas da Recanto da Brasa no estoque lá deles. Eles distribuem isso de uma forma que, né, aí vai. Não tô por dentro do processo deles, nem da tecnologia deles, mas de uma forma que chegue isso no mesmo dia para a pessoa, né? É claro, salvo exceções, né? Não vai chegar lá em Manaus, Manaus não digo, mas cidades assim de interior do Amazonas, por Então, exemplo, para né? chegar nesse ponto, Dário, o que que ele fez? Ele investiu em tecnologia, mapeamento de região, por exemplo. Sim, Tá, como que eu vou fazer para entregar numa determinada região em X horários de transporte? Cara, é investimento. É uma análise de tecnologia que o cara vai embarcar ali, que vai trazer um retorno depois, o quê? No seu nível de serviço. Você pediu uma faca de manhã, recebeu à tarde e falou, vou pedir de novo porque o cara vai me sim. entregar, sabe? Então, Isso que a entrega hoje é deles, né? é, Porque antes era dos Correios. sim, Então, não teria como ele avançar na logística se ele não tivesse absorvido isso. é isso aí, é Concorda? isso aí. Às vezes a gente fica pensando, o terceirizar e tal, faz mais sentido. No caso deles foi o contrário. Sim. Eles absorveram, Ele internalizou a logística dele. internalizou, só que ele desenvolveu parceiros também. Sim, sim. Ele desenvolveu parceiros. E aí ele tem uma integração muito boa com estoque, parceiros, né? A logística ali que funciona, cara. Funciona. Eles têm um centro logístico aí extrema e Pouso Alegre é a bola da vez, né? Sim. Pra logística é por causa de um monte de coisa, mas ICMS também, É, de importação, isenção fiscal, isenção, né? benefícios fiscais, essas coisas. Benefício, é. E eles têm um centro logístico enorme lá, cara. Inclusive, cara, as maiores marcas aí, maiores estoques logísticos estão lá, né? Então, Em Extrema. voltando para a indústria 4.0, Dario, é tecnologia e inovação. Sim, Se você não investe em tecnologia e não inova o seu negócio, né, você fica para trás. fica pra trás, é. Eu acho que o, eu acredito que é mais fácil, né? Fácil e assim, faz mais sentido hoje no Brasil ter um investimento desse em logística, uma logística muito avançada, Sim, né? Antes até mesmo da produção ser a indústria 4.0. sim, com certeza. Porque o dinheiro investido na logística, ele é menor. Porque na indústria tem muita intervenção. Pra Sim, você ter uma ideia, aquelas máquinas lá da Ritrama, as mais novas, todas tecnológicas, mas as outras tinha máquina lá que não tinha um CLP. sim, Tinha máquina que não tinha um CLP. é isso Se não mesmo. tem CLP, você faz coleta de dados como? É tudo analógico, não tem nada, É isso entendeu? aí. E é uma máquina que produzia, não produzia? Sim, Então, para você chegar e falar pro cara, ó, vamos tirar essa máquina aqui, vamos colocar uma CLP porque eu quero fazer indústria 4.0. O diretor olha para você, para quê fazer indústria se ela me 4.0? entende, se ela me atende na Se ela me necessidade que eu tenho. atende. É isso aí. E aí a gente tem que entrar naquele ponto, falar, o ponto da logística é um, o ponto de controle de processo é outro. Sim, Por exemplo, né, foi o case lá da Metaltex. Ele falou, não, o CEO, ele tem controle, porque ele sabe o quanto produziu por turno, sim, isso está na nuvem, e ele tem um histórico disso que fica lá. Então ele pode fazer um estatístico, um controle estatístico de qual turno produz mais, qual turno é mais sazonal, quando que é o período do ano que ele tem menos demanda, de é acordo com o negócio dele. de acordo com o negócio dele. É isso aí. E aí ele começa a mapear, ele tem dados, ele começa a processar esses dados, e aí a tomada de decisão Fica mais rápido. fica mais É rápida. isso. Se você Não, tem né? informação, você consegue traçar um plano, né? Por exemplo, você citou produtividade por turno. Eu já vou um pouco mais além.
Produtividade por turno, por máquina, por operador. Sim, Porque nem todo mundo... As pessoas são diferentes. sim, Você sim, vai sim. rodar a máquina 500 metros por minuto, o outro vai rodar 400. Exatamente. É. Lá na Ritrão era até interessante que a gente não podia passar de 300, porque senão telescopiava a bobina. Ah, sim, sim. Mas assim, mas eu tinha operador que Mas conseguia era uma rodar. limitação da máquina, né? Não Mas era? eu tinha operador que conseguia rodar 300 e não telescopiava. É. Ele tinha uma qualidade Controle de tensão Isso ali. aí. Então, essa tecnologia, ela te retém aí, te traz informações que você pode traçar planos, Sim, né? Por que que você está tendo mais baixa no primeiro turno? Às vezes é um absenteísmo que você tem dentro do seu turno lá. Você teve absenteísmo, o cara ficou doente, trouxe um atestado, não sei, sabe, alguma coisa. Então, aí você tem essa informação muito rápida. Na muito. velocidade que a informação sobe para a nuvem, como você falou, você tem os dados estatísticos muito rápido para você tomar uma ação também mais rápida, Sim. tá? Eu acho que é isso que é a sacada, talvez, aqui no Brasil, né? Tanto para logística quanto para controle aí de É. processos de produção, é a entrada da indústria 4.0 nessa parte aí, Sim, com né? certeza. Eu acho que é muito mais fácil, né, provar o ROI, né, o retorno do investimento, porque aí as pessoas já vão perceber isso logo, né? Por exemplo, eu fui na CPFL, a gente fez um serviço para eles e eles têm lá, é um controle simples, cara, mas eu achei bem bacana. Eles fazem esses Sim. transformadores Aham. de tensão aí de primária para secundária, né? Geralmente é 11.800 ou 13.200, né? Dependendo da região, mas entra na primária e sai embaixo 220 lá, né? Ou 380 aí nas partes industriais. Mas geralmente é mais o 220, porque aí de fase neutro vai dar o 127. É... O que acontece? Eles têm lá as maquininhas, rebobinadeira de enrolar as bobinas do transformador. Que legal. E eles medem o desempenho por operador por turno. Cara, eles medem. E eles têm, a cada máquina tem um monitor, uma televisão em cima, colocando os 3 turnos, quanto produziu. E lá na recepção tem um Power BI lá, Tá vendo? colocando tudo. E o operador, ele se educou com isso. Eu fui fazer, a gente tava fazendo adequação. Aí ele falou assim, cara, eu posso até parar a máquina, mas espera eu bater minha meta ali. Ele falou, eu tô quase batendo minha meta diária. A hora que eu bater minha meta diária, aí eu paro a máquina e libero aqui pra Mas vocês. você sabe que você falou isso daí é um ponto importante na logística, Dario. É você ter metas e compartilhar essas metas com quem vai realizar aquilo. Sabe? O seu funcionário, o seu colaborador, ele tem que estar ciente daquilo. Tem que viver aquilo, né? Às vezes você tem um objetivo lá de uma meta, só que o cara não sabe nem onde que ele Só tem. você sabe a Só meta. sem compartilhar, você tem que mostrar para ele, olha, ontem você fez isso, hoje você precisa fazer isso, você perdeu nisso, você saiu do setor nessa hora, sabe? Isso é importante que você falou. Cara, muito importante esse negócio de meta. A gente implementou aqui e eu sempre tento conscientizar as pessoas, né? Sim, Se você não faz essa conscientização, conscientizando já é difícil. Já vou falar a verdade, conscientizando já é difícil. Mas se você não conscientizar, não motivar, fica impossível. sim, sim. Fica impossível. E eu achei muito bacana. Aí eu olhei lá, cara, e nós temos indicadores aqui da parte comercial e da parte de faturamento. Eu falei, cara, eu quero fazer igual. Só que assim, detalhe, o quero fazer igual é um desejo meu. Só que não é da noite pro dia. Não, claro. Tem que construir. É o que a gente falou, eles não começaram Tem ontem. que construir. Você tem uma coleta de dados, você tem uma formatação de processo para coletar dados, e antes disso você precisa implementar os processos. Sim, Para daí você começar a ter um pouco de resultado e coletar para dados. você medir. Para você medir. Não é Isso tão aí. simples assim. Não, E não. você tem que saber o que medir também. Você não sai medindo qualquer coisa. Você Você vai fazer o nunca. que com o que você está medindo? A gente tinha uma ferramenta lá na Volks, Dario, que se chamava Balancete Scorecard, né? E assim, é muito interessante que você não pode colocar muitos indicadores e números e objetivos muito fora da Ah, realidade. sim, tem que ser tangíveis, né? Você tem que colocar o que você é passível de acontecer.
Tem que ser, é tá? smart, né? É, Tem o smart lá, tangível, você tem, real. você tem que criar indicador que é passível de acontecer, porque às vezes você vai desmotivar a galera, né? Sim, Porque o cara fala, pô, isso aí nunca vou bater, nunca vou receber um bônus da vida, né? sim, exatamente. E aí vai acabar não fluindo e não atendendo para aquilo, para que serve aquilo lá. Você Entendeu? frustra a pessoa, os envolvidos ali, os liderados, vamos É dizer isso assim, aí, isso aí. porque eles não chegam na meta. Você se frustra porque você tem a quebra de expectativa, Você não atinge, você não atinge, é isso aí. é ou não é? Só, e aquela coisa, né? Tem que ser uma meta tangível e tem que estar clara. É Tem isso que aí. estar clara para todos, né? Clara, compartilhada com todos os envolvidos. Exatamente, exatamente. E assim, desde que você implemente, né, o processo e o indicador, tanto o processo quanto o indicador, você tem que dar um treinamento pro Sim, pessoal. sim, sim, com certeza. E quando eu vi lá, assim, não é. O nível de instrução dos operadores não chega a nível de faculdade, mas o nível de conhecimento deles do processo é muito alto. Com certeza. Porque o cara tá enrolando bobina para transformador. Beleza. Só que ele sabe a quantidade que ele precisa produzir, Sim, porque ele não pode quebrar aquela cadeia que ele tá ali produzindo tantos por turno e não tem que bater a meta dele. sim. Eu uma vez, Ari, eu criei um indicador, é, mas o que que eu fiz para criar aquele indicador? Eu fui vivenciar aquela operação. A gente costuma falar aí nas operações grandes aí, é o Gemba, né? Gamba, é. Você tá no chão de fábrica mesmo. Então, Sim. eu fui vivenciar aquela operação e fui aprender como fazia. E eu fiquei lá trabalhando uma semana, para depois medir o tempo TACT, né? De cada processo e de construir uma meta. Porque se o cara falasse para mim que não dava para fazer, eu provava para ele que dava porque eu fiz Você estudo, tirou de lá. Na né? verdade, Então, você fez uma engenharia reversa, né? entendeu? Pegou o Então, que. a gente fez o mapeamento de processo, fez o laboratório que a gente chamava, né? E criou um indicador. Foi nesse conceito que a gente identificou que quando você vai criar indicadores dentro de uma empresa, você tem que criar indicador que realmente é de fato Tangível, né? tangível e real, Real, né? é. Você não pode viajar na maionese. Você tem que criar coisas É, que vai acontecer. é isso mesmo. A gente tem aqui meta de vendas e meta de faturamento, que são KPIs, indicadores Isso aí. principais, né? Indicadores de performance aí. Mas tem outros indicadores que assim, somados vão chegar a eles, né? Sim, sim. Só que o que acontece? Eles são tangíveis, porque tem meses que a gente bate assim com o pé nas costas, Ah, né? Aí, quando a gente tem períodos, né, de mercado, tem um monte de coisa que influencia, mas, né, economia e tudo mais, período do ano, sim. aí o pessoal fica meio cabisbaixo e tal, fala, não, gente, mas ó, vamos pegar o histórico para dar uma animada, né? Pega mês a mês lá, mostra para ele É, que ué, teve ó, mês que vocês ó o estavam gráfico. acima da régua. Ué, ó o gráfico. Teve mês da gente bater 150% da meta. Poxa, Poxa já vida. cobriu Sim. 50% do mês seguinte. Exatamente. Teve o ano passado mesmo, teve meses da gente, puta, tá no verdinho uns 2 meses, assim, cobrindo o próximo O ainda. interessante para isso, Dario, é você colocar uma meta anual, sabe? Sim, exatamente. Para que no ano depois você vê o resultado dos meses em acumulados. Somado, né? Isso. Exatamente, é. Porque talvez aí o impacto seja menor depois, visualmente falando. Exatamente, é. Eu faço isso na parte de DRE gerencial. Nossa, aí você tá mexendo com dinheiro depois. Você Não, tem que então, fazer mesmo, pô. eu faço na parte do DRE gerencial, porque senão, o que acontece muito no começo do ano é a gente pagar muito. É isso aí. Pagar muito. E aí, quando chega no meio do ano, a gente fala, opa, 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 acendeu alerta aqui, ó. Corta aqui, Tem corta que, ali. tem que ficar meio esperto aqui. Mas aí, no segundo semestre, a gente começa a Dá uma dar uma recuperada. recuperada, dar uma recuperada. Quando fecha no ano, a gente fecha Legal. até legal, né? É claro que, cara, somos empresa brasileira, não pode, né, querer... Esse indicador que você falou é importantíssimo aí para a saúde financeira da empresa. Tem Exatamente. que tratar na unha. Exatamente, é. A gente faz uns 2 anos que a gente faz um controle financeiro muito apurado aqui. Independente de caixa, independente de coisa, DRE todo mês. É isso aí. Cara, fechou negativo? Fechou negativo. Bola pra frente, vamos correr atrás, entendeu? É assim. Porque assim, se você lidar só com caixa ou com fluxo de caixa, você pode ser pego de surpresa. É isso aí.
E aí, às vezes, o seu custo fixo aumentou demais, o seu variável aumentou demais, e aí você não tem mais controle, né? Quando você vê, já tá no. Tá Então, no né? vermelho, aí não Tá, tem. você inchou a máquina e sua sustentabilidade Aí chega no evaporou. final do ano, você não tem tempo de recuperação, você fecha no vermelho. Exatamente, fecha no vermelho. Começa o ano já frustrado. É isso aí. É ou não é? Porque você vai pegar um período do ano que é mais difícil, você já sabe que não recuperou o ano que passou, aí, cara, É. é bem complicado. A logística tá aí no meio aí, pô. Com certeza. Eu falo pra você que a gente aprendeu porque no somatório dos anos a gente viu e falou: opa, a gente tava pensando que tava tendo lucro, mas assim, de uma hora pra outra a gente começou a ter prejuízo. Não foi de uma hora pra outra. É que a gente É, não monitorava mês a mês. veio gotejando e depois ele aumentou. Exatamente. A gente não fazia modelagem também, a modelagem financeira, que é DRE, fluxo de caixa e balanço, a gente não fazia também. Entendi. Então hoje a gente evoluiu muito, graças a Deus, né? E Legal. graças a muito trabalho e aprender muito também, né? Sim, sim. A gente vai passando os anos, aquilo lá que a gente falou da pessoa que trabalha CLT. A gente tá fazendo diferente hoje. É. Porque se a gente tivesse fazendo igual, não estaria, Talvez não nós não existia, estaríamos não aqui existisse a batendo DAP esse aí. papo. É isso aí. Já falamos bastante aí de logística, produção, um assunto bem bacana, tá fluindo bem aí. Legal. Eu queria saber um pouquinho, você trabalhou em vários setores diferentes, né? E aí, falou metalúrgico, né? Matéria-prima para autoadesivo, e Sim, hoje você, segmento gráfico, né? isso. Teve muita diferença, tanto de produção quanto logística, de uma empresa para outra? Muito tempo de adaptação? Como que foi essa experiência? Olha, Dario, eu costumo me adaptar muito fácil, né? Assim, o processo logístico de empresa para empresa não muda muito, né? O que muda nas empresas hoje é a cultura da empresa. Sim, A maneira que a empresa ela atua, quais são os conceitos. Às vezes, quando é uma empresa nacional, tem uma maneira de lidar, quando é uma empresa multinacional, tem uma cultura que traz de fora do país. Então, o processo logístico em si, a cadeia de suprimentos, aí, o supply chain, ele não muda muito, né? Ele é igual praticamente para todo segmento, para toda empresa. O que vai mudar muito é a cultura. E eu me considero uma pessoa fácil de me adaptar à cultura da empresa, muito fácil. Porque assim, eu já trabalhei com empresas multinacionais, de grande porte, pequeno porte, médio porte, empresas nacionais, familiares, então assim, já tem uma sensibilidade de acordo com cada cultura da empresa, né? Me adapto bem fácil nas empresas. sim, sim. A cultura hoje, eu acho que a maior parte das empresas aí tá buscando uma cultura diferenciada em, assim, eu acredito seja ela familiar, seja ela pequena, média Aham, ou multinacional. O que a gente traz muito, pelo menos aqui no Grupo DAP, a gente se espelha muito, inclusive a gente tem até consultoria de processos e Lean aqui, sim, a gente quer trazer, né, o que as grandes fizeram, a gente quer replicar dentro das pequenas e médias, né? E trazer uma cultura diferenciada, né? Uma gestão mais humanizada, mas sim, ao mesmo tempo, a gente fala, as pessoas falam muito de gestão humanizada e tudo mais, mas assim, uma boa. E agora falando pelo lado empreendedor, o lado de prospecção de pessoas influencia muito nisso. muito. Você É, pode colocar uma gestão humanizada em um ambiente em que ela não vai surtir efeito nenhum. é. Se você não tiver pessoas engajadas ali, né, pessoas que tenham o respeito pelo local de trabalho que é onde está, respeito pela empresa que está te oferecendo o trabalho para trabalhar, né, e pessoas que queiram estar ali naquele ambiente de trabalho, você não vai ter resultado. Sim, É porque o claro. resultado se faz através das pessoas, em qualquer Exatamente. lugar, Exatamente. né? A gestão humanizada hoje que você comenta, ela é necessária ter dentro das empresas. É muito necessário. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, boa parte não, 100% acho dos resultados
Depende das pessoas, né? Sim, com Depende das certeza. pessoas. Não adianta nada você investir em tecnologia e inovação, andar de acordo com a lógica 4.0, indústria 4.0, se não tiver pessoas. Sim, com certeza, com certeza. E para o nosso ramo, nosso modelo de negócio, ainda mais, porque assim, a nossa maior parte, eu acho que, cara, 60, 70% dos nossos projetos são mão de obra, entendeu? Uhum. É a mão de obra. O material é aplicado à mão de obra ali. Sim, E, e assim, a gente busca treinar, inclusive a gente tem canais no YouTube para treinamento, a gente sim. tem a NGAC aí, pessoal. Se inscreve lá, hein? A NGAC é um canal aí só pra gente fazer essa parte de treinamentos, né? Sim, sim. Esse cara aqui eu vou falar pra você. Tanta hora pra você falar, você tem que falar agora, É a rapaz. Bixby, É, o Siri lá. Siri. Tá igual a Alexa em casa. Você falou Alexa, ela. Na TV tá falando algo, ela responde. Vai lá, Luiz, manda ver aí. Bom, então os treinamentos são muito importantes, cara. E aí a gente tem o canal da NGAC, a gente faz treinamentos internos, né? A gente tem consultoria e busca treinar e capacitar o pessoal. E também a gente tem, a gente falou de indicadores, a gente tem um indicador de faturamento e tem premiações também. Então, quando a gente bate faturamento, a gente distribui um pouco dos nossos resultados, né? Tem um valor que a gente distribui, isso, o valor mensal. No somatório anual, ele dá o valor como se fosse Sim, um 14º salário. sim, legal. Então, mensalmente, se a gente atinge nossos resultados, a gente paga a premiação, né? E assim, agora nós estamos numa reformulação desse indicador, né? Para que seja um pouco mais claro e muito mais linkado ao resultado. Tem que estar separado. A gente quer 50% grupo, time, Individual. resultado, e 50% individual. Porque aí você mede também a pessoa, né? Exatamente, a performance da pessoa. É isso aí. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é nós implementarmos, nós estamos já implementando isso, tá vindo de orçamento, mas a gente está organizando tudo isso aí, e conforme a expectativa que o cliente passar para a gente, vai ser uma parte da nota. Então, por exemplo, eu tenho o Guinho, o Zezinho, o Luizinho lá atendendo a Ritrama, por exemplo, e eles estão atendendo lá. Então, a nota que eles tiveram lá durante o projeto, a média é 8. Beleza. Acima de 8 ele ganha premiação individual. Legal. Acima de 8 ele ganha. Tá. E a outra parte é bater a meta de faturamento, certo? Entendi. Que é o time. E assim a gente consegue medir também a performance das pessoas. Se ele não bateu 8, ele bateu 7, ele bateu 6, aí ele perde esse 50%. Entendi. Entendeu? É legal, porque você tem assim, é um indicador que motiva o cara a querer fazer mais. Sim, Né? O cara exatamente. fala, poxa, e na realidade, Dario, você está também qualificando o seu time, Sim, né? sim. Você está prospectando o seu time a fazer sempre o mais. Sim, com Porque certeza. ele vai ter o reconhecimento de acordo com o resultado que ele está entregando. Então, isso é muito importante. Sim. E a pessoa também tem que saber, por exemplo, de onde vem nessa premiação. Porque assim, Sim, se sim. ela é totalmente do time, eu acredito que tem pessoas que nem sabem o porquê que tá, porquê que atingiu ou porque não está engajada com o indicador, tá? Aí Engajamento. você vai falar, ah, mas poxa, porque se ela não está engajada é porque assim, na média, 80% está e 20% não. É. E esses 20% estão recebendo o que os 80% produziram. Isso vem de encontro com a gestão aí humanizada, cara. Sim, Sabe? É você empoderar as pessoas a alcançar um objetivo, faz com que ela dê algo a mais. sim, Isso é sim. importantíssimo. A gente quer, e outra, o indicador é tangível. A Sim. gente não quer falar assim, pô, se mata aí pra gente bater meta de faturamento. Não, não tem nada a ver isso com isso aí. Cada vez mais a gente trabalha melhoria contínua, PDCA aqui dentro. Pra quê? Pra que isso fique mais fácil de atingir. É claro, gente, nunca vai ser
o que eu digo fácil é mais fácil do que é hoje. Sim, sim, É, com né? certeza. Você tem que trabalhar o PDCA para ser amanhã ter sido os processos e as atividades, as tarefas sejam mais fáceis de se cumprir do que hoje. É Sim. por isso que a gente faz PDCA. São as ferramentas que te oferecem uma facilidade. Sim, Você tem que trazer ela para dentro do ambiente de trabalho para que se torne mais fácil, sim, né? É igual equipamento de movimentação. Você vai carregar um caminhão no braço ou com uma paleteira elétrica. exatamente. Traz para dentro do processo uma ferramenta que vai te dar suporte. E aí você bota um indicador de carregamento de carga, por exemplo. Sim, Pô, o cara vai ter oportunidade de bater o indicador porque ele tem ferramenta para aquilo. exatamente, exatamente. O que a gente viu na parte de. A gente tem um setor que chama métodos e processos. E é bem legal essa questão que você tocou da paleteira aí, porque assim, eu como diretor, eu tenho que enxergar, assim, eu tenho que fazer a cobrança, claro que eu tenho, porque eu sou cobrado também, os clientes me cobram, eu sou cobrado pela empresa por resultado, sou cobrado pelos clientes, né, por Sim, entregar a sim, sim. excelência também. Mas assim, eu enxergo e a gente busca dar ferramentas. Sim. A gente tem um setor de processos e métodos, e aí foi trocada a coordenação. O novo coordenador, ele viu, inclusive ele participou do podcast aqui, o Marcelo. Ele identificou que a parte de orçamentos, alguns pontos não ficavam tão claros para ele fazer o detalhamento e controle. Então ele tinha que trabalhar um pouco mais, sendo que isso deveria vir de forma mais facilitada do processo de orçamento. Sim, sim. O que a gente fez? A gente já estava com consultoria com a Paula, que participou do podcast também, de Lean e processos. A gente começou por orçamentos e agora a gente está revisando todos os nossos processos, planilha orçamentária, processo de orçamento, para que as informações venham esmiuçadas, separadas, de acordo com o que ele precisa. Novamente, Dario, isso é o ponto crítico do mapeamento de processo. Sim, Quando você faz um mapeamento de processo, você consegue identificar arestas que você faz o ajuste. Eu tive a oportunidade uma vez de trabalhar numa empresa de automação industrial também já. legal. Fui supervisor de compras e supply chain, né? E lá eles tinham um grande problema na entrega do CLP para um cliente final. Eu fui mapear o processo para identificar onde estava a falha, né? E eu identifiquei que quando vinha o projeto para a empresa, a área de engenharia fazia todo o mapeamento, tinha um software lá que fazia o mapeamento do projeto, né? E aí, você sabe muito bem, para cada CLP vai ter uma cor de cabo, um disjuntor igual, não sei o que lá, essas coisas, Sim, né? sim. E no meio do projeto, calhava do cliente mudar a cor do cabo. Ou a bitola do cabo de 20 para 40, ou de azul para preto e o azul para marrom. Só que a engenharia não informava a área de supply. Ficava no final do projeto e falava assim, ó, tá faltando cabo marrom porque o cliente trocou no meio do processo. Então tinha o quê? Uma quebra na comunicação entre a engenharia e a compras, porque a gente já tinha comprado o cabo no início do projeto. Então eu perdia dinheiro e perdia o nível de serviço depois da entrega do CLP. E esse cabo você absorvia. Ficava lá no estoque, ficava no estoque. Né? Cara, Então, eu fiz esse mapeamento do processo e identifiquei dentro de um projeto que eles estavam. Que a gente estava vendendo, que no meio do processo lá do projeto existia algumas manobras e não era comunicado. sim, E quem que era o prejudicado? Depois o cliente final. cliente final. E dentro da empresa, quem que era o culpado? Compras, que comprou errado. Mas não era compras. Era a engenharia que Tem deixou que de olhar a informar. cadeia inteira de suprimentos, né? Então, tem que fazer um mapeamento em cada empresa. É entrar dentro de cabeça dentro dos processos, mapear os processos e talvez ele identificar oportunidade de melhoria. Sim, É isso que sim. funciona na. Cara, e a gente começou a mexer nisso, depois a gente começou a ver oportunidades, assim, de melhoria na planilha orçamentária que ia agilizar o processo de métodos. Sim, Quando a gente agiliza o métodos e processos, o que acontece? No nosso caso, a gente entrega o projeto mais rápido. sim, com A gente certeza. entrega mais rápido. Por consequência, a gente fatura mais rápido. Se a gente fatura mais rápido, consegue entregar o projeto e tem um curto tempo e método de processo, a gente atinge a meta de faturamento mais fácil. E você gasta menos com isso. Sim,
você reduz mão de obra, Exatamente. você reduz movimentação, Exatamente, é. entendeu? Então, se você identificar os desvios e encarar como oportunidade de melhoria, você só tem retorno positivo. Sim. E a gente enxergou isso, como já estava mexendo mesmo, falou, agora vamos deixar o negócio, né? É claro, não vai ser a versão final. Porque Sim, se você tem melhoria contínua, nunca é a versão final. sempre tem algo para melhorar. Sempre vai ter algo para melhorar. Porque se a pessoa fala, não, eu vou deixar agora top, né? Uma coisa, um amigo meu falou, ele tem empresa também, ele falou, não, eu contratei uma agência e a gente vai revisar o site para deixar ele top, tal, tal. Eu falei para ele, ó, já vou te explicar uma coisa. Se você trabalhar melhoria contínua no marketing, daqui uns 6 meses você vai fazer outra revisão no seu site. Sim, No nosso site, a gente faz revisão cada 2, 3 meses. Eu sim. falei para ele. Se você não quer fazer muita revisão, tudo bem, mas faz aí uma análise de 3 meses, programa, e a cada 6 meses você faz uma revisão. Mas, cara, não para, porque daqui a um pouco você vai olhar o do concorrente e você vai olhar o seu e vai falar, puxa vida, Tô ficando para trás. tô ficando para trás. É isso aí. Tô ficando para trás. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre. Sempre tem, Sempre tem. sempre tem. Isso um exemplo, eu falei de marketing, mas quando você entra nos processos Nossa. dentro, né, aí você, cara, você vê muita Eu- oportunidade. no primeiro mês que eu tava na Imusa, eu tive uma oportunidade de melhoria numa simples trechadeira, Dario. Assim, quando eu cheguei lá, a gente faz a embalagem do produto acabado em pallet, né? Através da estrechadeira. Passa um filme stretch no pallet com o produto acabado. E para colocar o pallet em cima da estrechadeira, o pessoal usava um equipamento de movimentação que era também usado em outro setor. Então, ou usava no outro setor ou usava naquela operação. Aí eu falei assim, por que eu não trago essa estrechadeira pro chão e faço uma rampa de 57 milímetros, 7 centímetros? Sim, sim. Tá lá funcionando até hoje, economizei o equipamento e aumentei a velocidade de produção. Poxa vida. Cara, uma opção, uma alternativa simples, né? Simples, muito simples, com custo muito Resolve, né? baixo, reduziu o tempo de serviço, reduziu o excesso de movimentação de material, tirei um equipamento daquela operação. Então, Poxa vida, tem coisas que a gente faz com que pouco investimento, e o investimento que eu digo, né, em tempo, dinheiro, tudo, né? O investimento é pouco. E a melhoria, cara, soluciona um problemão, né? mas eu acho que, sabe, tudo isso que acontece na nossa vida é devido às nossas experiências, sabe, Dali? Sim, Poxa, eu fiz isso naquele lado. exatamente, Será Funcionou que lá, dá pra será que... aplicar aqui? Entendeu? Então, É isso aí, ó. Por isso que eu falo, pessoal, ó. Esse podcast aqui, eu falo, cara, eu falo direto. Os convidados que vêm aqui, eles trazem, né, as dificuldades, as soluções, os sim, problemas que enfrentaram. E aí compartilha com o pessoal aqui, ó, de forma gratuita, né? É muito conhecimento. E às vezes, por exemplo, o cara talvez não seja de logística, sim, mas que ele assiste aqui, ele vê, poxa, eles falaram sobre PDCA lá, falou sobre melhoria, falou sobre isso, aquilo. Cara, eu vou mapeamento de processos. mapeamento de processo, Poxa, vou ver como funciona isso. E aí ele vai descobrir um mundo lá dentro que ele nem é isso aí. imaginava que existia, né? Com certeza. Bom, então foi muito bom tê-lo aqui no nosso podcast. Foi um prazer imenso. Agradeço. Agradeço todos vocês também por ter assistido esse conteúdo. Agradeço mais ainda porque você já foi lá e fez a inscrição, ativou o sininho de notificações e já compartilhou com toda a sua rede aí, né? Compartilhe no LinkedIn, no grupo de WhatsApp. Gente, podcast aqui, o Dapcast, ele tem que chegar a mais pessoas, Legal, é isso aí. porque a informação aqui que a gente propaga é uma informação que vai ajudar as pessoas. Se não te ajudar, né, a performar mais, ele vai te dar o caminho que uma hora É isso ou aí. não é. Eu costumo dizer que antes, todo mundo fala, tem que plantar para colher, tem que plantar para colher, mas antes de plantar tem uma etapa anterior de nutrir o solo. É isso aí. Então você A tem preparação. a preparação. Você tem que aprender, absorver conhecimento, pegar ferramentas de gestão, Sim, né? Ferramentas de processos. Aí você vê, vou usar essa, vou tentar essa. É isso aí. Ou não é? Tenta, implementa e vê o resultado ali, né? E não tenha medo de errar, né? Exatamente. Não tenha medo de errar. Exatamente. Pessoal, existem dois tipos de erro. Acho que, assim, que a gente pode falar, né?
o erro operacional, que é aquele erro de operação que você vai e tal. Poxa, eu tô acostumado a pegar essa caneca e passar ela para cá. Hoje passei ela para lá. Um erro operacional, porque o processo estava aqui. Você é um erro de operação. Agora, tem o erro experimental. Ah, vou pegar essa caneca aqui e vou colocar ela do outro lado aqui para a câmera pegar para ver qual o resultado. Vou fazer isso um dia, vou fazer 2 dias, vou pegar uma amostra e vou ver quais são os resultados. Se der errado, foi um experimento, um erro experimental, É isso aí. tá? E você tem que investir no erro experimental, né? Você tem que assumir essa responsabilidade, porque se você fizer diferente, o resultado vai ser diferente também. É isso aí. Depende da maneira que você investir ali, você vai ter um resultado. Exatamente. E não tenha medo. Enfrente como uma oportunidade de melhoria. Com certeza, com certeza. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Legal, Cara, Danil. top. Muito bom. As Cara- portas estão abertas aqui para você participar de novo e falar muito mais aí das Legal. suas experiências aí. Agradeço bastante pela oportunidade aí. Conte comigo aí sempre que precisar, Beleza, tá? beleza. Até mais, galera. Se quiser, segue a gente lá no LinkedIn, Ah, é viu? verdade aí, ó. É Giovanni.Luquim. A É só edição, procurar a lá. edição vai colocar aí na tela aí para vocês o contato do Giovanni É aí. isso aí. E ele posta bastante coisa legal lá também no LinkedIn. Valeu, já. Até mais. Obrigado. Um Tchau, tchau. abraço.